muito bem-vinda a mais um vídeo do projeto FDP Ensina. Eu sou Patrícia Luz e eu ensino empresárias a ter uma empresa próspera sem ser refém dela, tendo liberdade de tempo e financeira. Porque devemos ter uma vida sistêmica, onde gerenciar a sua empresa não deve ocupar 100% do seu tempo, não é mesmo? Pois, uma empresa autogerenciável, nós podemos ter tempo para a família, cuidar da saúde, termos descanso e realizarmos muitas e muitas viagens. Aqui eu ensino passo a passo para superar os obstáculos e criar estratégias justamente para fazer da sua empresa uma empresa autogerenciável. Eu te mostro que isso é possível, mesmo que você não tenha tempo e que esteja aí acumulando um monte de funções. Tendo muitos problemas com funcionários, mesmo assim, eu vou te ajudar a trabalhar menos e ter muito mais tempo. Aqui eu ensino a metodologia que vai te dar liberdade para viajar com a família e deixar a tua empresa funcionando perfeitamente, gerando lucro, mesmo sem você estar lá. E o tema de hoje é sobre os 7 comportamentos que toda empresária precisa ter. Mas antes, eu quero que você pense se nunca se questionou algo do tipo: nada do que eu faço traz o resultado que eu desejo. Ou faço tantas coisas e mesmo assim eu não dou conta de tudo. Já não sei mais o que fazer para essa empresa dar certo. Se você pensa ou já pensou algo assim, você certamente não está colocando alguns desses comportamentos em prática. E olha só, tudo que eu ensino em meus conteúdos, seja no Instagram, no podcast Empreendedoras Determinadas ou no FDP Ensina, é justamente com esse propósito e de propósito para que você tenha uma empresa próspera sem precisar viver refém dela. Para que você tenha liberdade de tempo e financeira, tendo lucro real em seus negócios, sem precisar ser uma escrava dela. Você vai sair do operacional e cada vez mais se tornar gestora do seu negócio. E tudo que eu ensino aqui se baseia em 6 passos. E um desses passos é sobre eliminar os impedimentos que aparecem no seu caminho empreendedor. E a grande verdade é que muitas empresárias ignoram esses 7 comportamentos básicos que eu vou ensinar aqui. E é por isso que eu resolvi falar deles. A verdade é que muitas empresárias acham que alinhar comportamentos é bobagem e que basta viver um dia de cada vez e que comportamentos não precisam ser analisados nem estudados. Pensam que o que precisam é apenas ter o controle para não sair por aí gritando com todo mundo e que só isso basta para evitar problemas futuros. Aliás, tem muita empresária que vive correndo dos problemas, mas não fazem o compliance para não ter perda de tempo com questões comportamentais. E é justamente porque os comportamentos influenciam em tudo no seu negócio que eu resolvi trazer sobre isso aqui. Esses 7 comportamentos podem não, vão salvar a sua empresa. Eles vão te levar a conhecer com clareza os propósitos do teu negócio. Ele é imprescindível. Ele deve refletir sobre o seu negócio, o seu cliente e sua equipe e principalmente sobre você. Mas antes de começar a falar sobre os 7 comportamentos, tem coisas que eu quero que você saiba. O primeiro é um combinado entre nós. Se o que eu vou falar aqui não fizer sentido para você, deixa esse conteúdo de lado, mas não joga fora. Mais tarde volta e reavalia. Veja se mudou de ideia. Pode ser que depois ele faça assim sentido. A segunda coisa é: vai doer, empresária. Mas não fica chateada comigo. Pense que tudo que falamos aqui é para o seu bem e para o crescimento da sua empresa. Mas se você já é uma empresária que faz tudo certo, que nunca acha que as pessoas se comprometem, que já tem uma vida plena e autogerenciável, ou é do tipo Gabriela, eu nasci assim e vou morrer assim, esse conteúdo talvez não seja para você. Então, se você acredita que uma boa gestora precisa se desenvolver, que ela precisa ter os comportamentos certos para gerar os resultados desejados, fica comigo até o final, que eu vou te ensinar a se superar. E também
Eu vou te dar um presente muito especial, que só vai receber quem ficar comigo aqui até o final. Então, vamos lá saber melhor sobre esses comportamentos e entender mais sobre eles? O primeiro comportamento que a gente vai falar aqui que toda empresária precisa ter para que ela possa ter sucesso nos seus negócios, para que ela possa ter uma empresa autogerenciável, começa com acreditar. Acreditar. Acreditar em quê, Patrícia? Como assim acreditar? Primeiro é você acreditar no seu negócio, é você acreditar em você, é você entender que é possível, é você acreditar que qualquer coisa diferente de abundância é escassez. Você precisa ter essa consciência na sua vida e nos seus negócios. Se o que você vem colhendo hoje não é abundância, se o que você está colhendo agora não são resultados extraordinários, você está vivendo na escassez. Se o teu caixa hoje não tem os resultados que você espera, não está trazendo o lucro que você merece, é porque você está vivendo uma vida, um negócio, uma empresa escassa. Mas você merece mais e você precisa acreditar nisso verdadeiramente. Você precisa entender do teu negócio, saber qual é o propósito dele. Porque se você souber e entender o propósito do seu negócio, fica muito mais fácil acreditar que vai dar certo. Você precisa, com convicção, saber qual é a sua entrega extraordinária. A quem você entrega? Qual problema você resolve? Para quem você resolve esses problemas? Tendo clareza disso, você também vai acreditar no seu negócio verdadeiramente. E sabe qual que é o segundo comportamento que toda mulher empresária precisa desenvolver? É a ação. Então você haja. Eu preciso que você haja, mulher. Porque só acreditar não vai te fazer conquistar. Se você desenvolver o comportamento de ação, de atitude, de decisão, de continuidade, você tem tudo para vencer na tua jornada. E muitas vezes o que te impede de agir são histórias. Historinhas que você conta para si mesma, historinhas que você conta sobre a sua vida. E existem 3 tipos de histórias que qualquer empresária conta, que qualquer uma de nós vamos sair espalhando por aí e que podem nos impedir de agir. A primeira dessas historinhas são as histórias verdadeiras. Ótimo. São as histórias verdadeiras. Essas histórias realmente aconteceram. Elas verdadeiramente existem. Talvez a história verdadeira que você conte hoje sobre a sua empresa é que, de repente, você não tem um melhor ponto para trabalhar. Você não conseguiu a melhor sala, melhor estrutura. É que talvez hoje te faltem equipamentos. São histórias que podem ser verdadeiras para o seu negócio, mas elas te impedem de agir, porque de repente você está usando, mulher empresária, isso como muleta, como desculpa. Você está pegando uma história verdadeira e dizendo: mas eu não posso performar melhor, eu não posso ter resultados melhores, porque eu não tenho uma máquina boa, porque eu não tenho um ponto melhor. Qual que é a história verdadeira que você vem contando para si mesma, que está te impedindo de agir para alcançar prosperidade no seu negócio? Para que você tenha mais tempo disponível para você, para a sua vida, para os seus familiares. Qual que é a história verdadeira que você vem contando que está te afastando das pessoas que você mais ama para você viver escravo do teu negócio? De repente, a história verdadeira que você conta para si mesma tem a ver com o fato de você acumular funções na empresa. Patrícia, eu não tenho dinheiro para contratar mais funcionários, mais funcionárias. Então eu preciso exercer uma série de funções dentro do meu negócio. E por conta disso, eu não tenho tempo. Uma das coisas que as empresárias mais falam é sobre tempo.
Elas sempre questionam que não tem tempo. Talvez você seja uma dessas. E tá tudo certo. Pode ser que seja uma história verdadeira mesmo, né? Tá difícil gerenciar seu tempo. Aliás, sobre tempo eu te deixo uma reflexão. O que te faz acreditar que você é diferente de outras pessoas? Porque o mesmo tempo que você tem é o tempo que eu tenho. O mesmo tempo que você tem é o tempo que qualquer outro grande empresário tem. São as mesmas 24 horas. E aí? Qual é a sua história? A segunda história que nos impede de agir são as histórias mentirosas. A gente conta pra gente histórias verdadeiras, mas também a gente conta algumas histórias mentirosas. Sabe por que às vezes a gente conta histórias mentirosas? Para poder justificar aquilo que a gente não consegue fazer, aquilo que a gente não consegue agir para solucionar. Então tem algumas histórias, e aqui não cabe a mim dizer quais são as que você conta. Para, pensa, reflete. Quais são as histórias mentirosas que você vem contando? Talvez a história verdadeira que eu citei como exemplo, no seu caso, seja uma história mentirosa, a do não tem tempo. De repente, é só uma desculpa para você continuar procrastinando e deixando de fazer o que tem que ser feito. Talvez seja a sua falta de organização que te impede de ter o tempo necessário para agir como deveria. Qual é a história mentirosa que você vem contando, mulher empresária? Reflete, pensa. Lembra que eu te falei que ia doer? E eu te pedi para não ficar com raiva de mim? Sabe por quê? Porque eu quero o teu melhor. Eu quero o crescimento da tua empresa. É duro o que eu tô falando. Mas para, reflete. Lembra também quando eu te disse para você não jogar fora o que eu estou dizendo aqui? Para você colocar no cantinho, depois voltar e refletir melhor? Porque de repente, nesse momento, você esteja dizendo assim, quem é essa tal de Patrícia para vir dizer que eu sou uma mentirosa? Ou que eu conto histórias mentirosas? Quem é? Eu não sou ninguém. E eu não estou dizendo que você é mentirosa. E nem que você conta histórias mentirosas. Eu estou te dizendo para refletir e com muita honestidade dizer para si mesma que tipo de histórias você vem contando que estão te impedindo de agir para alcançar a sua empresa autogerenciável, para poder realizar seus sonhos, para poder fazer suas viagens em família, para poder se ausentar da empresa por 1, 2, 3 semanas e mesmo assim continuar obtendo lucros e resultados extraordinários. Porque sim, a sua empresa funciona sem você. O que está te impedindo? Quais são as histórias que você conta? Sabe qual que é o terceiro tipo de história que nos impedem de agir? São as historinhas de brincadeira. São aquelas que a gente diz assim, ai, eu não vou ter tempo de ir no aniversário da fulana, porque hoje, ai meu amor, eu sou muito ocupada, né? Hoje eu vou ter que trabalhar até às 10. E a gente acha engraçado contar uma historinha e dizer que vai ficar trabalhando até às 10 horas da noite, tendo que pôr coisas em dias porque eu sou muito importante. E aí eu não vou em nenhuma reunião social, eu não tenho mais amigos porque eu não frequento nada, não vou a lugar nenhum, eu nunca posto nada, que afinal de contas eu estou sobrecarregada de trabalho. Essa é você, mulher empresária. Você se identifica com isso? Porque se você vem fazendo brincadeiras da desgraça que está acontecendo na sua empresa, você precisa mudar isso com urgência. Esse é um comportamento que você precisa eliminar. Precisa transformá-lo em um comportamento positivo, em ação para a solução dos seus problemas, das suas questões, das suas dificuldades e de tudo aquilo que, mais uma vez, te impede de alcançar o teu sucesso. Então, nós temos esses 3 tipos de historinhas e são elas que te impedem de alcançar o segundo comportamento, que é a ação. Mas aí nós temos um terceiro comportamento e esse vai doer. Antes de eu explicar esse terceiro comportamento, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Existem alguns tipos de pessoas
que estão assim, ó. Aqui a gente tem uma linha média, vamos dizer, e nessa linha média, algumas pessoas produzem resultados extraordinários. Essas pessoas elas estão acima da média, acima da linha média, e elas alcançam resultados fantásticos, raros até em algumas ocasiões. Mas para baixo dessa linha, existem pessoas que não alcançam os resultados almejados. Às vezes, elas não alcançam os resultados mínimos necessários. E essas pessoas que estão aqui abaixo da linha, elas tendem a criticar, elas tendem a reclamar, elas tendem a se vitimizar. E são essas pessoas aqui que não desenvolvem o comportamento que fazem com que essas pessoas fiquem acima da linha média. É o principal comportamento que leva cada uma dessas empresárias que estão acima da linha média chegarem onde estão e, mais do que isso, permanecerem lá. Essas que estão abaixo, que vivem se vitimizando, elas esqueceram ou deixaram de desenvolver um comportamento essencial para qualquer negócio, para qualquer empresa prosperar, que se chama autorresponsabilidade. Auto, que vem de você, é a sua própria responsabilidade. Para você desenvolver o comportamento da autorresponsabilidade, você precisa aprender a obedecer alguns requisitos, seguir alguns requisitos. E o primeiro deles é: não critique. Por mais difícil que seja, não critique. E quando eu falo não criticar, eu falo para você não criticar o outro, para você não criticar uma funcionária, uma colaboradora, mas também para você não se criticar. Porque quando você se critica, você se pune e você estagna. Você deixa de ter um outro comportamento que a gente já falou, que é a ação. A crítica, ela não te leva a lugar nenhum. Ela te leva à frustração. E não é isso que a gente deseja, não é mesmo? É por essa razão que você não deve nem se criticar, nem criticar o outro. O segundo comportamento para desenvolver a sua autorresponsabilidade é: não reclame. Peraí, Patrícia, você está querendo que eu me torne quem? Não posso criticar, não posso reclamar, não posso falar nada, é isso? Não, não é que você não pode falar nada. É que esses comportamentos não te levam ao sucesso. É que não são esses comportamentos que vai fazer com que você alcance a sua empresa autogerenciada. Os comportamentos que vão te levar ao sucesso e aos resultados extraordinários são esses que eu estou descrevendo aqui para você. E não criticar faz parte deles. E não reclamar faz parte deles. Porque quando você reclama de tudo, é porque você está colocando a culpa no outro. E se você coloca a culpa no outro, você não está se autorresponsabilizando pelas suas escolhas, pelas suas decisões, pelos seus comportamentos. E aí depois o terceiro que nós temos aqui é não buscar culpados. Não se trata de quem é a culpa. Se surgiu um problema na sua empresa, no seu negócio, busque a solução e não o culpado. Se você focar de quem é a culpa, você não vai ter tempo para buscar as soluções necessárias para os possíveis problemas. E aí você vai perder muito tempo fazendo o que não precisa ser feito e deixando de lado aquilo que seria necessário. Coloque o teu foco onde te traz resultados
resultados de verdade. É isso que você tem que fazer, mulher empresária. É isso que você precisa fazer, mulher determinada. Porque uma mulher determinada sabe muito bem que é de propósito que ela vai alcançar o sucesso. Então ela tem ações que levam ela para atingir esse propósito. Ela tem atitudes, comportamentos, pensamentos que vão fazer com que ela conquiste uma empresa autogerenciável e que não vai ficar fazendo com que ela seja refém dela. Aí depois você precisa também entender que, além de não culpar os outros, você também não pode jamais se fazer de vítima. Lembra quando eu desenhei ali as pessoas que estão abaixo da média e eu te disse que elas se fazem de vítima? É onde você quer estar? Você deseja realmente, verdadeiramente, estar abaixo da linha média para ficar só reclamando, questionando e se vitimizando? Enquanto você estiver aí na posição de vítima, dizendo que você não sabe mais o que fazer, dizendo para os quatro cantos que você não consegue ter uma equipe que se engaja no seu negócio, dizendo para todo mundo que a culpa é do outro, porque dentro da empresa você tem 5 colaboradoras, 5 colaboradores, mas só você faz direito, você está se vitimizando. E você não vai colher os resultados desejados. Pode ter certeza disso. Até porque o reflexo da sua equipe é 100% você. A sua equipe é o seu espelho. O que você vem fazendo para que a sua equipe seja preguiçosa? O que você vem fazendo para que a sua equipe não produza resultados tão extraordinários quanto o seu? É centralizando tudo? É achando que delegar não é possível? Porque afinal de contas só você sabe fazer? É o orgulho que está te impedindo de ensinar o outro? É o medo de te superarem? O que está acontecendo, mulher empresária? Que está fazendo você se vitimizar e colher resultados horríveis? Você precisa desenvolver o comportamento da autorresponsabilidade para que você comece então a prosperar de verdade. Depois de não se vitimizar, é não justificar os seus erros. Quando alguém te pergunta assim, você cometeu um erro e alguém pergunta pra ti assim, nossa, mas por que isso aconteceu? Se você entrar nessa conversa, isso aconteceu porque naquele dia eu não tava bem, eu tava de mau humor, eu tava de TPM. Isso vai gerar resultado? Isso vai resolver o problema? Não, não vai. Por que isso aconteceu? Não importa por que aconteceu. Aconteceu. Foco na solução. Foco no resultado. E sempre, sempre, sempre tenha a visão extraordinária de onde é que você deseja chegar. Saiba onde é que você quer chegar. Qual que é o seu objetivo? Qual que é a sua meta do mês? Qual que é a sua meta do ano? Qual que é a visão do teu negócio? Se o seu foco estiver lá, você não vai ficar justificando o erro. Você não vai precisar disso. Você vai ser uma pessoa responsável por cada uma das suas atitudes. E é esse o comportamento que você vai desenvolver. E aí, por último, não julgar as pessoas. Não adianta nada você ficar julgando os outros. Isso também não vai te levar a resultado nenhum. Então, para que você se torne uma pessoa autorresponsável, você precisa não criticar, não reclamar, não buscar culpados, não se fazer de vítima. Também não justificar os seus erros e não julgar ninguém. Afinal de contas, quem somos nós para julgar o outro, não é mesmo? Depois, o próximo comportamento, dentre os 7 comportamentos que toda mulher empresária de sucesso precisa desenvolver, é o foco. E esse comportamento aqui, eu vou te dizer com toda a verdade do meu coração, é quase tão importante quanto da autorresponsabilidade. Você, por um acaso, vem dizendo que não consegue fazer tudo o que precisa, que tá difícil demais dar conta em 24 horas, porque muitas vezes você deve estar até perdendo noites de sono aí.
resolver todos os problemas que precisam ser resolvidos, agendar e fazer todas as reuniões que você precisa fazer? Será que o que está acontecendo não é falta de foco? Será que você não está sabendo priorizar o que realmente é importante, relevante, urgente? Distinguir as coisas aí dentro da sua empresa? Você vive apagando incêndio dentro do teu negócio e não tem tempo de fazer o que realmente precisa ser feito. Aliás, você nem consegue direcionar o teu foco para isso, porque você está sempre resolvendo o que é urgente. Você sabe o que é urgente? Urgente é aquele importante que não foi feito no tempo certo. Aí se transformou em algo urgente. Quantas coisas urgentes você tem para resolver no seu dia? E quantas coisas importantes você deixou de fazer no momento certo para ficar agora desesperada por falta de foco? E aí eu quero falar com você alguns tipos de foco que existem. A gente tem o foco múltiplo, e aí eu vou te dizer uma coisa que talvez você vai discordar de mim. A gente sempre fala assim que mulher é legal porque mulher consegue fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Isso é uma mentira, tá? Isso é uma mentira que inventaram para roubar a tua capacidade de desenvolver de verdade. Tudo que você foca expande. Se você não tiver um foco único e viver de focos múltiplos, que você não consegue gerenciar, você não vai fazer nada com excelência. A gente até consegue pensar em mais de uma coisa, mas a gente não consegue focar em mais de uma coisa. Eu consigo falar com você aqui agora, mulher empresária. Falar contigo aqui, mulher determinada. E, de repente, pensar na comida que eu tenho que fazer mais tarde para minha família em casa. Só que, com certeza, eu não vou fazer nenhuma coisa e nem outra com excelência. Então, é preciso ter foco. Porque o foco múltiplo, ele te tira do teu caminho, do teu objetivo. Ele te afasta das suas conquistas. E segundo, é o foco temporal. E aqui eu te pergunto, quanto tempo da tua vida você tem vivido no seu passado? Quanto tempo você vive lamentando que antes da pandemia, no início do meu negócio, antes de ter filhos, antes daquele sócio, tudo era incrível, maravilhoso, os resultados eram extraordinários. Quanto tempo você tem dedicado para viver no passado? Quem vive em excesso de passado, vive em depressão. Sabia disso? O quão deprimida você anda em relação ao seu negócio. O quanto você continua olhando para antes da pandemia e deixando de entender que a pandemia está aí. E nós precisamos lidar. Nós precisamos criar novas estratégias para superarmos as dificuldades e desafios que surgiram com ela. E até mesmo para vermos as grandiosíssimas oportunidades que só existem hoje por causa da pandemia. Depois, nós temos o futuro. É importante planejar o futuro. É necessário pensar no futuro. Nós temos que ter uma visão extraordinária de futuro. Isso é essencial e indispensável para o seu negócio. Mas se você viver só no futuro, se você só ficar pensando no que você vai fazer amanhã, depois de amanhã, daqui a 1 ano, você deixa de fazer o que tem que ser feito hoje. E aí você desenvolve um outro comportamento que você não quer desenvolver, que é a tal da ansiedade. Quem vive em excesso de futuro é ansioso. O quão ansiosa você tem sido? O quanto o teu foco está somente no que vai acontecer amanhã? Ou no e se? E se as coisas mudarem? Se a pandemia acabar? Se eu conseguir tal coisa? Se um dia eu contratar? Se. Isso só gera ansiedade em você. E aí são noites e noites de sono perdidas, porque você está preocupada. E se eu não der conta de pagar tal conta?
E se? O quanto, empresária? O quanto você tem vivido pensando no futuro, cheia de ansiedade, inclusive atrapalhando a sua saúde física, sua saúde mental? O quanto você tem se colocado em posição de sofrimento de maneira desnecessária por não ter o comportamento certo, o foco no lugar certo e no tempo certo? Sabe qual é esse tempo? É o tempo presente. Entenda o seu passado, conheça o seu passado, olhe para ele com empatia, com amor. Retire dele todo o conhecimento e sabedoria necessária. Projete o teu futuro. Pense nele com grandeza. Queira algo extraordinário para viver amanhã, mas não deixe de focar no hoje. É hoje que você precisa agir. É hoje que você precisa fazer. É no hoje que você precisa plantar para poder colher no futuro essa visão extraordinária que você já tem. O que você precisa desenvolver. O tempo certo para você focar é agora. É o presente. Porque quem vive no presente alcança o sucesso. Eu tenho certeza que você quer sucesso, não quer? Então foca. Foca no lugar certo. Porque onde você foca, expande. E aí depois, o próximo comportamento que a gente precisa desenvolver é o comportamento de comunicação. Eu ia voltar a página ali para escrever, mas eu vou continuar escrevendo aqui mesmo. É o comportamento da comunicação. Antes de falar sobre o comportamento da comunicação, eu quero falar sobre essa frase que eu comecei aqui, ó. Felicidade se conquista de segunda a sexta-feira. Sim, felicidade se conquista de segunda a sexta-feira. Essa é uma frase do Paulo Vieira. E eu gosto muito dessa frase, sabe por quê? Quantas pessoas, quantas empresárias esperam pela sexta-feira? E acham que, sextou, né? A hashtag que mais viralizou por aí. Sextou. E aí quando chega segunda, segundou. Quantas empresárias vivem esperando pelo final de semana e deixando de viver hoje? Se você tiver os bons hábitos, se você desenvolver os bons comportamentos de segunda a sexta-feira, o final de semana só vai ser um plus. E você não vai precisar ficar focando no lugar errado. Porque o sábado e o domingo é o futuro, que você ainda não chegou lá. Mas que você precisa apenas planejar. Conhecer o que você quer, onde é que você quer chegar. Mas não viver lá. O lugar para você viver é aqui e agora. É no presente. Então, se hoje é segunda-feira, é na segunda que você tem que focar. Se é terça, é na terça. E assim sucessivamente. Não fique esperando o final de semana para você ser feliz. Não fique esperando o final de semana para você pôr em prática tudo que a gente está conversando aqui hoje para que a tua empresa seja uma empresa de sucesso. Para que você conquiste todos os seus objetivos. Para que você possa ter tempo de viajar com a sua família, de brincar com seus filhos na praça. Aliás, quanto tempo você não faz algo assim? Há quanto tempo você não senta com seus amigos e dá boas risadas, sem precisar ficar se preocupando com todo o trabalho que te espera? E ficar se martirizando, porque você está ali, curtindo um tempo com familiares e amigos e tanta coisa para fazer. O próximo comportamento que a gente precisa desenvolver é a comunicação. É a partir da comunicação que a gente consegue compreender melhor tudo que precisa ser feito dentro de uma organização, dentro de uma empresa. E a comunicação, por incrível que pareça, ela é uma via de uma mão só. É você quem é a pessoa responsável pela comunicação. É você quem é a pessoa responsável por transmitir a mensagem com excelência. O que o outro escuta, o que o outro entende, o que o outro interpreta, é responsabilidade sua. É sua responsabilidade. E depois,
Você precisa desenvolver uma comunicação de gratidão. O quanto você tem sido grata pelo que você já tem, pelo que você já conquistou. Porque se você é do tipo de pessoa empresária que sai por aí murmurando, resmungando de tudo, só colocando defeito e dizendo que não tá bom, como é que você deseja alcançar coisas boas e positivas? A tua mente, ela não distingue o que é real do que é imaginário. Provavelmente você já ouviu falar sobre isso. Se você comunica para a sua mente que a tua vida é ruim, que a tua empresa é ruim, que os seus resultados são ruins, se você não tem gratidão pelo cliente que você fechou hoje, pelo contrato que você acertou, que você recebeu, pelo valor que tem na sua conta, como que você se sente merecedora de ter mais, de receber mais? O quão grata você é? Você já parou para pensar sobre isso? Outra habilidade que está dentro da comunicação é a atenção. Você precisa estar atenta ao que as pessoas te falam ao seu redor. Você precisa estar atenta à comunicação não verbal. Você precisa prestar atenção em tudo que ocorre ao seu redor. E aí, sabe o que você precisa desenvolver? Essa é outra habilidade que a gente vai falar aqui embaixo, ó. A gente vai falar sobre PPS. Você precisa desenvolver as PPS, que são perguntas poderosas de sabedoria, para poder se comunicar bem com outra pessoa. Queira saber muito mais sobre o outro do que falar de si. E é isso que vai te fazer crescer e prosperar. Entenda sobre o outro e esteja disposta a cooperar. Isso vai te ajudar a crescer e a alcançar a tua tão sonhada empresa próspera e não precisar ser refém dela. Além disso, você precisa melhorar a sua comunicação em relação aos seus vícios emocionais. Porque nós temos tantos vícios emocionais e muitas vezes não tratados, não curados, não olhados, que a gente expressa ele em nossa linguagem. Eu vou trazer para você uma situação bem comum mesmo, e que às vezes a gente nem dá a devida importância. Mas você sabia que você pode ter uma aversão ao dinheiro e estar se sabotando toda vez que você começa a crescer por uma simples frase que você ouviu na infância? Que desenvolveu em você um trauma, um vício emocional? Como exemplo, menino, menina, dinheiro não dá em árvore, fulana. Para de esperar que dinheiro dê em árvore. Ah, mas de novo você quer um presente? Você tá achando que dinheiro dá em árvore? Outra bolacha, fulana. Sabe o que isso gera em você? Um sentimento de escassez. Um sentimento de que você não é merecedora, de que não é para você. Esses vícios emocionais atrapalham a sua comunicação, porque você começa a desenvolver a comunicação da maneira errada, dizendo sempre que não é para você. Ah, não, mas isso eu não consigo. Isso agora eu não posso. Ah, mas dinheiro não é fácil de conseguir. Não é tão simples assim, fulana. Quais dessas frases ou outras que vieram na tua cabeça agora você vem repetindo por aí? Essas frases estão mandando o comando errado para o seu cérebro e você pode estar fadado ao fracasso porque está trazendo para o seu dia a dia, para os seus colaboradores, para a sua equipe, a comunicação errada. Então, você precisa tratar os vícios emocionais para poder alinhar a sua comunicação. Aí o sexto comportamento que a gente precisa desenvolver, mulher determinada, para que a gente possa alcançar esse sucesso almejado, para que a gente possa finalmente viver essa empresa autogerenciável, esse momento extraordinário da nossa vida, em que a gente não tem nenhum tipo de problema em ficar em casa com a família, porque a empresa funciona sem a gente, é você simplesmente se questionar a si, questionar o outro. Todo conhecimento vem do questionamento. E sabe o que mais? Quando você questiona, você descobre oportunidades que antes você não via. Porque todo negócio de sucesso nasce da necessidade do outro. Você precisa resolver problemas para ter sucesso.
Então se questione. Qual o problema que eu posso resolver com o meu negócio? Qual que é o problema que eu posso resolver com a habilidade que eu tenho? Questione ao seu cliente. Quais são os problemas que ele possui? Questione aos seus colaboradores. Quais as insatisfações que eles carregam? Quais os medos deles? Quais os sonhos dos seus colaboradores? Porque é a partir daí que você vai descobrir novas habilidades, novos produtos a serem desenvolvidos. É a partir daí que você vai encontrar soluções para problemas que você vivencia dentro do teu negócio e que você nunca tinha conseguido sequer olhar para eles. Questione-se. Desenvolva o comportamento de questionar e ouvir as respostas. Ouvir com atenção, com verdade, com foco. Faça só isso. Deixe expandir em você a resposta que o outro te deu, porque nessa resposta pode estar a chave que você precisa virar para alcançar seu grande sucesso. E o último comportamento que a gente precisa desenvolver é acreditar, é crer. Aqui eu coloquei no Questione o coaching. O coaching, ele existe baseado em perguntas. Um bom coach de verdade, ele não te dá respostas, ele te faz perguntas. E se você sente que não sabe desenvolver perguntas suficientes, se você sente que precisa ser mais questionada para poder evoluir mais, talvez você precise de um processo de coaching. Pense sobre isso. Procure uma boa coach empresarial. Procure. Aqui no FDP a gente tem profissional para te recomendar. Se for coach empresarial, eu posso te ajudar. Chama no direct. Escreve aqui embaixo nos comentários. Conversa com a gente. Estamos aqui para te ajudar. Depois, creia, mas creia verdadeiramente que você pode, que você consegue, que os seus sonhos, que o teu desejo futuro é possível de ser realizado. Que a empresa que você colocou no papel para acontecer daqui 2, 3 anos vai acontecer. Porque quando você for capaz de acreditar, você vai ser capaz de realizar. É só assim que a gente realiza. Ninguém se dedica a fazer algo que não acredita. Esses são os 7 comportamentos. Para você acreditar, você precisa saber distinguir o que é real do que é imaginário. Você precisa desenvolver a sua crença de identidade, a crença do ser. Você precisa saber quem você é, que empresária você é, quem é a sua empresa, a que a sua empresa segue, a quem a sua empresa serve, para que ela existe. Você precisa desenvolver a crença de identidade, mas você também precisa desenvolver a crença de merecimento. O quanto você realmente se sente merecedora de ter uma empresa autogerenciável, de passar 15 dias na Europa com a tua família, curtindo, relaxada, sem precisar ficar ligando para a empresa. Se o telefone lá não funcionar, nem tem problema, tudo corre bem. O quanto você se sente merecedora. O quanto você acredita que você pode sim ter uma vida de sucesso. Você já parou para pensar sobre isso? E por último, eu quero te dizer que você não é mais uma criança. Porque quando nós somos crianças, essas crenças são implantadas na gente e algumas delas são colocadas de maneira negativa em nossa vida. E lá, quando criança, nós absorvemos tudo e não temos sabedoria ou conhecimento para poder modificá-las. Mas agora não. Agora, a responsabilidade e a obrigação de mudar essas crenças é totalmente sua, mulher. Cabe a você tomar a decisão de alterar cada uma dessas crenças que foram implantadas em você. E para você fazer isso, você começa essa jornada
mudando os seus comportamentos. E incluindo na sua vida esses 7 comportamentos que eu acabei de trazer aqui. E acredite, isso aqui não vai mudar só a sua empresa, mas também a sua vida. Eu espero que esse conteúdo de hoje tenha sido valoroso para você. E mais do que isso, eu desejo que você aplique cada um desse conteúdo na sua vida e na sua empresa. Porque aqui, no método FDP, o nosso grande objetivo é que você realmente alcance a sua empresa próspera sem ser refém dela. Que você realmente possa ter qualidade de vida. Que você consiga ter tempo para viver o que você merece viver. Que você consiga ter dinheiro no caixa, que esse dinheiro seja resultado, que seja lucro, para que a sua empresa possa ser muito, muito próspera. Eu acredito em você, mulher. Eu acredito na sua determinação. E se você deseja receber mais conteúdos como esse, fica aqui com a gente. Aí lembra que lá no início eu falei para você que ficasse aqui. Se você ficasse aqui até o final comigo, eu te daria um presente? Pois é, eu vou te ensinar como é que você vai receber esse presente, mas eu não vou revelar que presente é esse, só vou te dizer que é extraordinário. É uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento do seu negócio e que tem muito a ver com o conteúdo que nós falamos aqui hoje. Essa ferramenta vai estar disponível para você que clicar no link da bio no Instagram e entrar no nosso grupo de Telegram. Nesse grupo, você vai receber não só essa ferramenta, tanto que eu sou boazinha. Primeiro material que nós vamos enviar lá para você é essa ferramenta. Mas se você permanecer nesse grupo, você vai receber conteúdos diários. Além dos conteúdos diários, você vai receber novas ferramentas e muita, muita coisa boa ali. Então, eu te espero no grupo do Telegram. Eu espero você nos próximos vídeos aqui. E se você está vendo esse conteúdo pelo YouTube, eu vou te pedir para ativar os sinos, para que você receba esse conteúdo em primeira mão. Vou te pedir também para curtir, compartilhar se você está assistindo pelo Instagram. Se você está no Facebook, faça a mesma coisa. Contribua, porque contribuir também faz parte do crescimento. Ninguém quer andar sozinho, não é mesmo? Convida outra mulher empreendedora para estar aqui conosco. Se você sabe de alguém que precisa desse conteúdo, manda para ela esse vídeo. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Até a próxima.